Ola, hoxe acordei-me dos faros. Galicia ten moitísimos faros na súa costa, porque é unha costa inmensa, e ten moitos accidentes geográficos e necesita de moitos faros para guiar os barcos, para que os barcos non callen nas rocas. Entón, os faros hoxe están dirixidos dentro dunha central, electrónicamente, e funcionan con electricidade. Por tanto, non precisan de alguén constantemente ali no faro para alumiar e apagar o faro. Pero antiguamente, cando non había electricidade, os faros, en primeiro lugar, utilizábase o aceite para alumiar os faros. Tiña unha lámpara de aceite, con uns cristales, con uns espellos, e facían o faro. Depois veu o gas e depois a electricidade. Pero en principio había o aceite. Entón, había nunha aldea mariñeira galega, había un fareiro que morriu. O fareiro era un individuo, unha persona, que contrataban para estar no faro permanentemente, porque o faro non só funcionaba de noite, senón se levantaba unha brétima moi espesa, había que ilumiar o faro, se chovía moito, había temporal, había que ilumiar o faro, etc. Por tanto, había un fareiro que vivía ali sempre. E nesa aldea galega o fareiro morreu. E veu un fareiro novo, evidentemente. Entón, o fareiro tiña asignado un volumen anual de aceite que era o necesario para facer funcionar o faro. O sea, que lle daban o aceite que era necesario para facer funcionar o faro e tiña uns barriles de aceite ali na súa casa. Entón, un día, veu unha veciña, unha dali, e dixolle: oi, mira, home, podía-me dar unha pinguinha de aceite ao medio vaso, que hai moito tempo que non lle fago unha tortilla aos meus nenos, e tiña moita gana dunha tortilla, e usted ten moito aceite, podía-me dar un vasinho dele. O home non se atreviu a decirle que non, porque era unha boa persona de bo corazón, e dou-lhe un pouquinho de aceite. Bueno, un vaso de aceite non fai mal. E depois veu o carpinteiro e dixolle: oi, mire, miró, por favor, non me podía dar assim unha pinguinha ou un fondo de vaso de aceite, que é para porque tenho as trenchas que se me oxidam, e queria botar assim un pouco de aceite cando desafio e tal, e se me deram un pouquinho, nada máis con unha pinga. Bueno, o home tamén non soubo dicir que non, e dou-lhe o aceite. E depois, pouco a pouco, os veciños enteraron-se de que o fareiro daba aceite, e viñan-lhe pedir aceite, un pouquinho cada vez, unha pinga de aceite, e ele dava-lhe o aceite, e a xente, pois, dicía-lhe: ai, que bo home é usted, o antigo fareiro era un tiñoso, non nos daba ninguna gota, non pedía ninguna gota de aceite, era un tiñoso, aqueles que era mal home. Usted é un bo fareiro, e cando iba a taberna convidábano, e dicían: ponlle algo aí ao fareiro, home, tal, que hai tempo que non tiñamos un fareiro como ele aquí e tal. Bueno, e así pasou o tempo, hasta que chegou cara ao fin do ano, e acabouse o aceite. Faltaba-lhe un pouquinho, se iban vir librar-lhe para outro día, pero aquel día apagouse o faro de noite, porque non tiña aceite suficiente. Entón, houve 3 barcos que foron a pique, que bateron nas rochas, e foron a pique, e entre eles moitos mariñeiros dali da aldea, pais, irmáns, e mesmo as propias persoas que lhe tiñan pedido aceite, morreron nese accidente marítimo. Entón, cando despois viñeron os guardias prendelo, porque por culpa dele morreu moita xente, había que xulgalo, os veciños salían a tirarlle pedra, porque por culpa dele morreron moitos veciños, que eran mariñeiros, e batíanlle pedras e tal. Entonces, hai que ver que cando temos un cargo na vida, por exemplo, un comerciante que non fai pagar o IVA, non che fatura, non che dá fatura, e cobrache e non che cobra o IVA, según ele. En primeiro lugar, non é ser bo, porque é ele que gana, é ele que non declara os impostos. Non só para o IVA, senón con non facer faturas, pois non declara o resto dos impostos tampouco. E, ao mesmo tempo, quizá che faga un favor por un lado, descontándoche 10 euros da fatura, pero esses 10 euros multiplicado por un millón de persoas que os comerciantes dun lugar fan, 1 millón de persoas, 1 millón de faturas ao ano, 10 euros son 10 millóns. E 10 millóns que non van para hospitales,
que não vão para o ensino, para o professor do teu filho, etc, etc. O para ti, quando te operas, é dinheiro que nos hospitais se perde. Então, essa pessoa que te está descontando o IVA, por exemplo, pero há muitos casos desse tipo, não está fazendo um bem, está fazendo um mal. Já há políticos que roubam, isso só sabemos que há políticos que roubam, ainda por riba, e ainda por riba os impostos não se pagam. Não só os ricos não pagam impostos, senão que também a gente da pé, a gente da classe média não paga impostos porque dão-lhes sem fatura no garagem, na compra do coche, etc. Assim que não faz falta dar-lhe mais voltas ao assunto para saber que o ser justo vai primeiro que o ser bom. Porque quando somos bons, somos injustos, seguramente. Se somos bons com um, somos injustos com os outros, somos malos com os outros. Ou incluso às vezes, como no caso do fareiro, somos malos para as mesmas pessoas às quais lhe fazemos favores. Assim que pensemos que primeiro é ser justo e depois é ser bom. É quando há que ser bom com o seu, não com os outros. Não com aquilo que nos dão, com aquilo que nos facilitam para fazer a nossa função na vida. A nossa profissão, que seja pública ou privada. Não são realmente nossos os instrumentos e os cartos e o que nos dão para fazer a nossa função. Assim que recapacitemos nisso, que é muito importante.